Marcos, capítulo 1, versículo 40. Diz assim a santa palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos. Pai, te agradecemos. Agradecemos por hoje, agradecemos pela santa palavra, agradecemos pela verdade. Pedimos que agora o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que o Senhor, Deus querido, a partir desse convencimento, nos dê a capacidade para viver conforme o Senhor nos chama a viver. Em nome de Jesus que agradecemos e pedimos. Amém. Agora nós vemos Jesus ensinando e pregando publicamente. Eu já falei na última pregação que o Evangelho de Marcos mostra Jesus em ação, Jesus fazendo. Não há uma grande preocupação com os discursos de Jesus, como em Mateus, por exemplo, com o conteúdo do que Jesus falava, mas há uma preocupação em mostrar Jesus agindo. E agora exatamente o que nós vemos é Jesus ensinando, Jesus pregando. Suas palavras eram imperativas, seus comandos eram irresistíveis. As notícias a seu respeito se espalham rapidamente. E como ele reagia? Nos versículos anteriores, do versículo 35 ao 39, vai nos mostrar mais ou menos como Jesus reagia. E olha o que o texto fala: tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Como é que Jesus reagia a essa demanda? Como é que Jesus reagia a essa procura das pessoas para com ele? Jesus se levanta cedo para orar em um lugar deserto. As palavras sugerem não apenas uma oração breve, superficial, mas uma oração duradoura. Ele ainda orava quando Pedro o encontra. E quando Pedro diz que as multidões o procuravam, ele afirma que eles deveriam partir imediatamente. Para quê? Agora, dá para entender essa posição de Jesus? Assim, é difícil para mim, ou como homem pós-moderno, entender isso. Sabe por quê? Porque nós, homens pós-modernos, nós queremos popularidade. Nós queremos gente perto da gente. A gente quer olhares, a gente quer aplausos, a gente quer elogios. Nós queremos as pessoas em volta da gente. Jesus aqui está desfrutando de uma onda de grande popularidade. Ele está curando pessoas. Os versículos anteriores mostram suas curas, incluindo a cura da sogra de Pedro. Ele está curando pessoas, ele está expelindo demônios, as pessoas estão atrás dele, mas ele quer ficar mais restrito. Ele quer ficar mais distante das multidões. Ele não aproveita dessa popularidade. Ele não é como nós que queremos ser aprovados, amados, sermos populares. Ele quer abandonar isso. Por quê? Porque Jesus estava mais interessado na qualidade da reação das pessoas do que na quantidade de pessoas que se ajuntavam em torno dele. Mas ainda assim as pessoas continuavam vindo até ele. Algumas para ouvirem seus ensinamentos, outras para serem curadas, outras por pura curiosidade, mas vinham cada vez mais em grande quantidade. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, sobrou alguns versículos aqui, o versículo 29 ao 34, o senhor falou deles na última pregação. A questão é o seguinte: para que nós possamos esboçar todo o Evangelho de Marcos,
em alguns momentos que nós julgamos que não haverá grande perda, nós vamos precisar pular alguns versículos, senão nós não vamos conseguir tão cedo esboçar todo o Evangelho de Marcos. Então a gente quer dar uma visão do Evangelho que talvez em alguns momentos não vai ser exaustiva, mas vai ser a mensagem necessária para que vocês possam aprender o Evangelho de Marcos. Agora, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que essas passagens não são importantes ou que sejam menos importantes. Mas nesse caso específico aqui, que nós vamos falar hoje, o assunto dos versículos anteriores eu vou conseguir abordar os principais princípios nos versículos de 40 a 45. Eles estarão contidos também nesses versículos. Por isso, eu achei interessante que nós não precisássemos expor todos os versículos um por um até o versículo 40. Eu quero então dar uma ênfase maior no que fala do versículo 40 a 45, deixando claro que os princípios aqui estarão, os princípios dos versículos anteriores estarão contidos nesses versículos de 40 a 45. E o que nós vemos nesses versículos de 40 a 45? Nós vemos então um leproso se aproximando de Jesus Cristo. E o leproso é como todas as pessoas e como nós somos diante de celebridades. Nós queremos chegar perto das celebridades. Uma vez eu achei muito interessante que eu estava no aeroporto de São Paulo, vindo do mestrado lá do Jumper, e os colegas meus de turma viram aquela ex-BBB, Iris alguma coisa, ex-BBB. E eles correram atrás dela para pedir autógrafo. Eu achei tão estranho aquilo, que não era nenhuma grande celebridade, era o que nós podemos chamar hoje de subcelebridade. Mas ainda assim, alguns pastores presbiterianos estavam interessados em pegar o autógrafo de uma subcelebridade, né? Então a gente vê que, em geral, a gente gosta disso. A gente gosta de pegar o autógrafo dos pastores quando eles estão numa conferência, né, num livro. A gente gosta disso, de se aproximar. E não é diferente com esse leproso. O grande Jesus, que expeliu demônios, que fez curas, que a fama já havia corrido por toda a Galileia, estava agora próximo deles. Ele tinha a oportunidade, diante da enfermidade que ele tinha, que era uma enfermidade incurável, pelo menos tentar uma cura vinda desse Jesus, que ele já tinha ouvido falar. E ele apresenta diante dele o seu problema, pelo menos aquele que ele acha que é o seu grande problema. E é muito interessante falar sobre essa questão do problema, porque em geral, o problema que as pessoas acham que é o problema não é o problema. O maior problema do leproso não é a sua lepra. O maior problema das pessoas que Jesus curava não eram as suas enfermidades. O maior problema das pessoas que Jesus expelia demônios não era o fato de estarem possuídas. O maior problema de todas essas pessoas era o fato de elas não conhecerem o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o Messias, o Jesus Cristo. Esse é o maior problema. O maior problema é que elas estavam em rebelião contra Deus. É que elas não conheciam o verdadeiro Deus verdadeiramente. Mas o leproso acha que o seu grande problema é a sua enfermidade. E Jay Adams faz uma declaração muito interessante sobre essa questão de apresentação de problema. Ele fala o seguinte: em geral, quando as pessoas nos procuram para pedir ajuda, elas têm o que ele chama de problema de apresentação, que geralmente é um problema apresentado como causa. Quando geralmente é o efeito. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu estou deprimido, ou estou com raiva, ou estou desanimado. Ela coloca para você como isso sendo um problema, mas na verdade esse não é o problema. Esse é só uma exteriorização de um problema que já está lá dentro, muito maior do que isso. E ele fala também de um problema de realização. É quando as pessoas, um problema é apresentado como efeito quando ele é causa. Por exemplo, um homem que vira para a gente e fala assim: eu não sou um bom marido. Isso é uma causa de um problema maior. Ou a mulher fala: eu não sou uma boa esposa, ou não sou um bom filho, ou não sou um bom pai, e assim vai. E o terceiro tipo de problema que ele apresenta é o que a gente chama de problema de pré-condicionamento. É aquele problema que é uma habituação da sua vida. É algo que você aprendeu a fazer de acordo com uma rotina estabelecida na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que diz assim: eu fujo das responsabilidades todas as vezes que as coisas ficam difíceis. É um problema de pré-condicionamento. Ele é condicionado a fugir de responsabilidade todas as vezes que alguma situação difícil se apresenta. E aí ele não chega lá, mas eu coloquei o quarto problema, que para mim é o problema mais profundo de todos os seres humanos, que a gente vai chamar de problema raiz. É o ídolo do coração. É a crença, é a fé,
É onde eu busco o que só Deus pode me dar. E geralmente esse problema raiz provoca os outros problemas. O problema de pré-condicionamento, o problema de apresentação, são provocados pelo problema raiz, que é a idolatria do meu próprio coração. Esse leproso tem um problema raiz. Esse leproso tem um problema no fundo do seu coração. Um problema que não fica claro no texto se foi resolvido, mas é o grande problema da vida do leproso. E o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar isso no decorrer das suas pregações, quais são os grandes problemas da vida das pessoas. Vamos pegar um exemplo, para a gente entender isso melhor. Um jovem que procura você e fala assim: eu vivo o tempo todo cansado. Aí você pergunta: quanto tempo você dorme? Aí ele fala: em média 6 horas de sono por noite. Esse é o problema de realização. O problema de apresentação é: eu vivo o tempo todo cansado. O problema de realização é: eu durmo pouco, 6 horas por noite. Aí o conselheiro pergunta: e o que você estava fazendo nas horas em que deveria estar dormindo? Aí o jovem fala: eu fico assistindo seriados até tarde da noite. Esse é o problema de pré-condicionamento. Problema de apresentação: eu estou cansado. Problema de realização: eu durmo pouco. Problema de pré-condicionamento: eu fico assistindo seriado até tarde da noite. Ele se condicionou a ficar a dormir tarde assistindo seriado. E aí você pergunta: e o que faz você assistir seriados até mais tão tarde da noite? Eu quero relaxar diante dos problemas pelos quais tenho passado o dia inteiro. Problema raiz. Ele está procurando ali algo que o próprio Deus é que deveria dar a ele. Algo que ele deveria achar no próprio Deus. Ou seja, o refúgio, o conforto, o consolo para os seus problemas. É isso que acontece com esse homem. Aquilo que ele acha que é o problema, na verdade não é o problema. Ele apresenta a Jesus o grande problema da sua vida, sua lepra, mas Jesus vai cavar mais fundo. E vamos dar uma olhada então no que Jesus vai nos apresentar a partir dessa realidade com a qual ele se depara. Vamos ver o que nós podemos aprender com esse texto. Primeira lição que nós aprendemos com o texto: vivemos em um mundo de aflições. Primeira lição que aprendemos com o texto: vivemos em um mundo de aflições. Esse homem tem uma aflição. Esse homem tem um problema, uma lepra, uma doença. E é exatamente o que nós vemos durante a nossa vida, durante os nossos dias nessa vida. Nós vemos pessoas sofrendo a todo momento. A morte de pessoas queridas bate à nossa porta. Vemos sofrimentos mundiais. É exemplo, por exemplo, as famílias que têm fugido da guerra e buscado refúgio na Europa. E muitos, ao tentar esse refúgio, perdem filhos, perdem esposa, perdem família inteira ou até morrem. Nós queremos, em geral, o alívio das nossas aflições a qualquer custo. Sabe um lugar que você percebe bem isso? Reunião de oração. Reunião de oração nos dá uma percepção muito especial desse mundo de aflições em que nós vivemos e na busca que temos de fugir das aflições. Uma reunião de oração, as pessoas compartilham seus pedidos de oração. E vemos sempre a mesma velha lista de pedidos de oração. Geralmente pedidos situacionais, pedidos autoprotetores, pedidos mascarados com franqueza e revelação própria. E muitas vezes numa reunião de oração, eu fico me perguntando: por que nós sentimos que precisamos limpar os nossos pedidos de oração antes de apresentá-lo? Colocar assim como uma carinha mais bonita? Por que somos tão hábeis em nos esquivar dos nossos verdadeiros intentos do coração na hora de pedir oração? Por que somos tão bons em compartilhar circunstâncias difíceis pelas quais passamos e tão medrosos em conversar sobre as dificuldades que sentimos no meio dessas situações? Será que muitas vezes numa reunião de oração nós nos importamos mais do que as pessoas pensam a respeito do nosso problema do que com o que elas vão pensar a respeito de nós mesmos? Será que não tememos que Deus vai ser repelido pelo nosso pecado e fraqueza? Em geral, numa reunião de oração, nós sabemos muito sobre o que as pessoas estão passando, mas pouco sobre as guerras do próprio coração. Por quê? Porque em geral nós colocamos como grande problema das nossas vidas sendo o que acontece fora de nós, não o que acontece dentro de nós. E a grande aflição das nossas vidas está dentro de nós mesmos. A grande aflição da vida desse leproso estava dentro dele mesmo. Estava no seu coração.
mais do que a sua doença, mais do que as consequências da sua doença, o grande problema desse leproso está em seu próprio coração. Paulo, em Romanos 8, 20 a 22, ele vai nos dizer que a criação geme, que a criação está com dores de parto até agora. Nenhuma mulher que deu à luz pode ler essa passagem de Romanos sem um pouco de compaixão, porque ela entende bem o que é essa imagem de uma vida preenchida por imagens de lutas e dores. A imagem do nascimento de uma criança nos lembra que essa dor é parte do processo. Parte do processo para ter um filho, parte do processo da alegria de ter um filho, do sorriso dos lábios quando você olha para o rostinho da criança, passa pela dor. E é exatamente isso que Paulo fala que está acontecendo com a criança. Ela está gemendo, ela passa pela dor de parto para ter a grande alegria que depois terá na redenção. É somente porque uma criança nascerá que a sua mãe passa pelas dores de parto. Então esse exemplo do parto nos lembra dos propósitos redentivos que Deus tem no meio da dor, no meio da aflição, no meio da tristeza. Só que esse propósito não vai fazer a dor desaparecer. O propósito redentivo de Deus, de nos dar uma alegria final, não faz a dor desaparecer, porque a dor é parte desse propósito. Então, entender e viver para a esperança do Evangelho não é negar a realidade da dor. Você não lida com a dor minimizando a dor. O texto deixa claro: vivemos em um mundo de aflições. Já tivemos aflições, ou estamos tendo aflições, ou iremos ter aflições. Vivemos num mundo assim. O termo, ainda lá em Romanos, Paulo usa o termo vaidade, que nos indica isso. Vaidade indica dor, corrupção, como realidades da criação. Nada que me cerca, nada mesmo, seja meu emprego, seja minha família, seja o meu corpo, seja meu lazer, seja meu dinheiro, seja minha igreja, funciona do jeito que deveria funcionar. Tudo está violado. E como nós vivemos isso? Olha para a natureza. Você vê tempestades na natureza. Você vê poluição, desastres naturais, animais ferozes. Olha para o seu corpo. Você vê doenças nele. Você vê fraqueza, vê velhice. Olha para os seus relacionamentos. Você vê conflito, vê divisão, vê violência. Olha para o mundo mecânico. Você vê ferrugem, acidentes aéreos, descarrilhamento de trens, avarias nos utensílios. Olha para a cultura. Você vê valores distorcidos, racismo, corrupção no governo, limpeza étnica, justiça revertida. Olha para o trabalho. Você vê jogo de poder. Você vê mentira. Você vê pessoas o tempo todo fazendo um trabalho árduo e difícil para tentar conseguir alguma coisa. Portanto, o mundo geme. Estamos num mundo de aflições. E mais ainda, além do pecado dentro de nós, essa realidade que nós queremos negar às vezes, além do pecado fora de nós no mundo, há uma dimensão mais séria ainda, o mal pessoal, Satanás, o diabo. Ele vive para tentar, ele vive para fazer ciladas, ele vive para atormentar, usando todos os resultados da queda como ferramenta para nos afligir mais dor, mais problemas, para nos derrubar. Ele promove ataques diretos, ataques indiretos. Ele se opõe aos propósitos de Deus para nós e para o mundo. Enquanto Deus trabalha para restaurar tudo que a queda danificou, Satanás tenta usar o prejuízo para tirar mais vantagem ainda. Ele usa coisas frustrantes e dolorosas como armas contra nós, para causar dano em nossos corações e mutilar a nossa fé. Portanto, nós temos esses grandes inimigos em volta de nós. Nós temos os inimigos dentro, o inimigo dentro de nós. Viver no mundo caído não é sinal de que você foi esquecido, mas que você é uma pessoa comum, como todas as demais que vivem aqui. Aqui nós temos um homem que sofre. Um homem que sofre como consequência de viver nesse mundo caído. Um homem que sofre e busca alívio para a sua doença. Um homem leproso. Sabe o que significava uma lepra naquele contexto? Significava que ele seria um morto-vivo.
A lepra na Bíblia, ela abrange uma variedade de doenças fatais, que vão fazendo com que a pele vai se degradando, se mutilando, se desfigurando e finalmente matando as vítimas. Essa palavra na época era muito mais pesada do que o câncer nos nossos dias de hoje. O corpo desse homem ia passar por uma explosão em câmera lenta. Seu corpo iria inchar, a pele e seus ossos iriam partir, cair em pedaços, causando uma morte lenta. Essa é a aflição desse homem. Essa é a aflição de um homem no mundo caído. Essa é a aflição desse homem que busca o Messias, que ouve falar da fama daquele que poderia libertá-lo e curá-lo, e que busca ele, buscando essa libertação e essa cura. E pelo fato dessa doença ser contagiosa, fazer com que essa pessoa fosse um de fora da cidade, um de fora do contato físico, uma pessoa socialmente alienada, uma pessoa cerimonialmente impura. Ele não podia adorar no templo, ele não podia oferecer sacrifícios, ele não podia conviver com sua família, ele não podia conviver com seus amigos. Levítico 13 vai nos mostrar a lei acerca dos leprosos. O que o leproso deveria acontecer com ele de acordo com o Levítico 13? Ele deveria ser identificado à distância, para que não houvesse um contato próximo com ele. E como ele seria identificado à distância? Ele deveria usar vestes rasgadas, cabelos desgrenhados e gritar de longe: eu sou impuro. Ele precisava ser identificado por qualquer um que passasse, e ainda tinha que ficar fora da cidade. Ele não podia participar da vida na igreja, dos rituais, dos sacrifícios, da leitura da palavra, da explicação da lei. Ele tinha que viver em isolamento comunitário completo. Essa é a realidade desse leproso. Dura, difícil, massacrante, triste, desesperadora. Essa é a realidade desse homem. Esse é o mundo de aflição que vivemos. O leproso, então, que nos é apresentado, aparentemente ele faz tudo certinho. Ele ficou sabendo que Jesus estava vindo, ele já havia ouvido falar que Jesus curava pessoas, e ele sabia que Jesus poderia resolver seus problemas. A fama de que Jesus curava correu célere. Ele veio diante dele aquele que poderia resolver o que ele achava que era o seu grande problema. Nos identificamos com esse leproso? Sim. Porque todos nós temos aflições. E como na vida desse leproso, a raiz das nossas aflições é o pecado. Esse é o nosso grande problema. Veja bem, eu estou dizendo que as pessoas ficam doentes por causa de um pecado específico. Eu só quero dizer que o pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria doenças no mundo. O leproso então nos ensina a fazer o que fazer quando estamos em aflição. Olha o que ele faz, versículo 41. Versículo 40, final. Rogando-lhe de joelhos, aproximou-se dele leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. O leproso então nos ensina o que fazer quando temos aflição. Sabe qual é o problema? A gente não faz isso. O leproso nos ensina: quando você tiver uma aflição, se aproxime de Jesus Cristo. Vá até Jesus Cristo. E Ele quer resolver não apenas o seu problema de apresentação, Ele quer resolver o seu problema de raiz. Ele quer resolver o problema do seu coração. A raiz dos problemas veio do pecado, e Jesus veio para vencer o pecado. No versículo 38 do capítulo 1 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus mostra aqui o seu grande objetivo. Ele não veio para curar, ele não veio para expelir demônios, ele veio para pregar. Para isso que Jesus veio. E durante esse processo ele vai curando e expelindo demônios. Mas o alvo não é esse. A missão final de Jesus é pregar o Evangelho. Porque é isso que cura pessoas, é isso que transforma pessoas, é isso que faz a diferença. Foi o Evangelho que colocou o mundo de cabeça para baixo. Não foram as curas, não foi a expulsão de demônios, foi o Evangelho pregado, vivido, ensinado, que
que fez o mundo dar uma reviravolta. E Jesus fala, é para isso que eu vim. Porque só o Evangelho resolve o problema raiz, que é o pecado. Se não houvesse pecado, não haveria pessoas aflitas, doentes e carentes. Agora, o leproso nos ensina não só que devemos ir a Jesus. O leproso nos ensina como ir a Jesus. O texto fala que, rogando, de joelhos, ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui nos ensina acerca da oração. Hoje nós não temos Jesus diante de nós como tinha diante do leproso de forma física. Mas nós temos acesso a Jesus em oração. A primeira lição que o leproso nos mostra aqui é que nós podemos ir diretamente a Deus. Não há necessidade de intermediários. O leproso tem acesso direto a Jesus Cristo. Talvez você ore pouco porque você se acha indigno demais para ir a Cristo, pequeno demais para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você é pequeno demais e indigno demais para ir a Cristo. Mas Cristo gosta de pessoas pequenas e indignas que vão até Ele. O leproso era alguém pequeno e indigno e foi a Cristo. Cristo gosta disso. Eu lembro de uma passagem do filme Príncipe Cáspio, em que depois de uma grande batalha, Aslan, que é a figura representativa de Jesus Cristo, se coloca diante dos reis de Nárnia e do príncipe Cáspio. E aí, eles todos ajoelham. E aí, Aslan fala assim, vocês podem ficar em pé. Aí os 3 meninos, os 4 reis de Nárnia ficam em pé. E o príncipe Cáspio continua de joelhos. E Aslan fala assim, você pode ficar em pé? Ele fala, eu não sou digno de estar em pé diante do Senhor. E Aslan fala, é por isso que você deve ficar em pé. Deus gosta de pessoas indignas e pequenas que venham até Ele. Portanto, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua aflição, vá a Jesus. Ele gosta disso. O leproso sabia disso. Ele ouviu falar da fama de Jesus. E ele vai até Jesus porque ele sabe que Jesus é capaz. Nisso reside a fé. Quando nós lemos as promessas de Deus e confiamos nelas, como esse homem sabia que Jesus poderia curar? Ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar da fama de Jesus, ele ouve falar do que Jesus está fazendo, pregando e ensinando. Ele escutou o que Jesus fez. E não é assim que o Evangelho fala para a gente, que a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem teve fé pelo ouvir a respeito de Jesus. Nós temos fé pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, um parêntese aqui para você. Você quer ter mais fé? Você quer confiar mais em Deus? Você quer vencer a ansiedade, a ira, o medo, a falta de confiança? Ouça mais a palavra de Deus. É incrível quando as pessoas estão passando por problemas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem vir à igreja, elas passam a alternar. Elas passam a ouvir um domingo, não vem outro, vem de manhã, não vem de noite. É incrível como as pessoas, quando estão com problemas, elas não querem contato com a palavra de Deus. O leproso nos mostra exatamente o contrário. Vá à palavra de Deus quando você estiver com problema. Ouça a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, o aconselhamento do Evangelho. Leia as Escrituras, se debruce nelas, medite nelas. É ali que você vai ter sua fé renovada. É ali que você vai ter sua fé aumentada. Para de buscar a solução que o mundo te apresenta e busca a solução que a Bíblia te apresenta. Por isso que você continua tendo mais problema. Por isso que você se afunda mais. Porque quanto mais você precisa, mais você se afasta. E os problemas só vão aumentando. E você só vai se afundando. Esteja presente nos cultos, nas escolas dominicais, nos grupos de estudo, nos cursos oferecidos. Mergulhe na palavra do Senhor. Valorize esses momentos. Tenha sede por eles. Alimente-se disso. Lembra do que Jesus fala na tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É incrível como as pessoas não deixam de tomar café da manhã, almoçar e jantar, porque elas entendem que isso é importante para o seu corpo, mas não se alimentam da palavra de Deus e padecem na fé, padecem diante dos problemas, padecem no mundo de aflições, porque não vão à palavra de Deus e não se alimentam dela. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais temos fé.
Agora, outra lição que o leproso nos ensina é que nós devemos ir com humildade. O leproso afirma uma expressão bem interessante. Ele fala, se quiseres. Ele sabia que não tinha o direito de exigir, que ele não podia mandar Jesus fazer aquilo que ele não desejava. Ele conhece a sua condição de inferioridade. E é assim que as nossas orações devem ser. Não temos o direito de declarar, de proclamar, de exigir, de determinar. Bom, nós aqui presbiterianos não fazemos isso, né? Mas a gente faz de um outro jeito. Mais elegante, mais camuflado, mais mascarado, né? Quando que nós, presbiterianos, somos sutis em nossa arrogância para com Deus, e apesar de não termos a coragem de determinar, de declarar, de exigir, a gente ainda assim, de alguma maneira, está se colocando numa posição de arrogância para com Deus, quando ficamos irados com Deus, quando veladamente nós ficamos irados com Deus. João Calvino fala uma coisa bem interessante quando ele comenta o livro de Jó. Ele fala assim: por que será que os homens se agitam tanto quando Deus lhes envia coisas inteiramente contrárias aos seus desejos? Senão porque reconhecem que Deus faz todas as coisas racionalmente e que tem justas causas? Pois se tivéssemos gravado em nossos corações que tudo que Deus faz é calcado em boas razões, é certo que ficaríamos envergonhados de nos agitarmos de tal modo contra Ele. Quando digo, sabemos que Ele tem justa ocasião de assim dispor todas as coisas, tal como a vemos. Por isso, portanto, disse especialmente que Jó não atribuiu a Deus qualquer coisa sem razão. Ou seja, que ele não imaginou que Deus tivesse feito qualquer coisa que não fosse justa e correta. Ele continua dizendo, assim que Deus não nos envia o que desejamos. Entramos em disputa com Ele, fazemos acusações, ainda que não fique aparente o que fazemos. Mas nosso modo de agir demonstra que essa é a nossa intenção. Consideramos cada golpe com a pergunta: por que isso aconteceu? Diga um coração envenenado como se disséssemos: isso deveria ter sido diferente. Não vejo razão para isso ter acontecido. Enquanto isso, Deus é condenado entre nós. É assim que os homens se exasperam. E o que fazem quando isso acontece é como se acusassem Deus de ser um tirano ou desmiolado, que só faz lançar tudo em confusão. Essa horrível blasfêmia surge da boca dos homens. Quando no nosso coração nós perguntamos: onde Deus está em tudo isso? Quando em nossos corações nos perguntamos: como isso pode ter acontecido? Por que Deus permite que passemos por isso? É isso que o Deus bom faz ao seu povo? A ira contra Deus desconfia da soberania de Deus, da bondade, da sabedoria de Deus. E por que nós temos tanta dificuldade em sermos humildes? Claro que por causa do nosso coração, mas além disso, em especial nos dias de hoje, porque nós vivemos numa cultura em que os orgulhosos são recompensados. O mundo aplaude, admira, dá rótulo de excelente a pessoas que são assim. São essas pessoas que estão com as capas das revistas. São essas pessoas que estão na lista das grandes celebridades exaltadas. E muitas vezes essa arrogância, essa falta de humildade é confundida com o desejo de crescer, de ser batalhador. Tem um escritor, C.J. Mahani, que ele conta um testemunho bem interessante sobre isso. Ele afirma que quando a sua igreja celebrou 25 anos de existência, eles se reuniram, em um culto para se alegrarem juntos. E um dos pastores, que também era um dos fundadores da igreja, foi à frente para apresentar um resumo da história da igreja. Ele observou que, embora muita coisa houvesse mudado, na aparência dos pastores principalmente em 25 anos, os valores da igreja não tinham sido intactos. Nesse mesmo dia, um membro da igreja, líder de um dos pequenos grupos, ouviu com atenção o testemunho do pastor. Esse jovem tinha vindo de uma igreja que tinha passado por uma separação. E ele começou a comparar os valores falados pelo pastor com os valores da igreja de onde ele tinha vindo. Então o pastor disse que a igreja tinha, por exemplo, um amor muito grande pela palavra de Deus. E o jovem pensou: a minha igreja também tinha esse amor muito grande pela palavra de Deus.
Aí o pastor disse: a nossa igreja ama Jesus e é grato pelo sacrifício substitutivo dele. Aí ele pensou: jovem, a minha igreja também amava Jesus, ama Jesus e é grato pelo sacrifício. E o pastor disse: a igreja ama a graça e a adoração. E o jovem pensou: a minha igreja também. Sim, nós também amávamos a graça e a adoração. O pastor falou: essa igreja acredita na importância dos relacionamentos. O jovem pensou: mas a minha igreja também acredita na importância dos relacionamentos. Então o pastor falou: temos uma forte ênfase na humildade, especialmente entre os líderes. Aí o jovem pensou: a minha igreja não tinha isso. Falta de humildade, meus irmãos, corrói igrejas, destrói boa teologia, destrói bons intentos, destrói boas estruturas. Falta de humildade faz com que aquilo que nós tanto sonhamos, às vezes não se concretize. Esse jovem chega a essa conclusão: grandes empreendimentos, propósitos grandiosos são arruinados por falta de humildade. Mas a palavra diz o que para a gente? Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Estamos em um mundo de aflições. Somos pessoas aflitas. Podemos levar essas aflições a Cristo Jesus. Agora, sabe o que é mais impressionante no texto? Não é a conduta do leproso, apesar dela ser um exemplo. É a conduta de Jesus. Olha o que ele fala no versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. As mãos puras do Deus encarnado tocam a carne apodrecida daquele homem. Jesus não precisava tocar para curar. Ele podia fazer isso só olhando. Ele podia pensar à distância. Ele podia promover aquela cura de uma outra forma. Ele fez isso em outros momentos na Bíblia. Por que ele quis tocar aquele leproso? O texto deixa claro para a gente. Ele fala assim: profundamente compadecido. Compaixão. Jesus teve compaixão daquele homem. Aquele homem provavelmente estava um bom tempo sem ser tocado por ninguém, sem ter afeto físico, sem ter carinho, sem ter ninguém próximo. Ao tocar aquele homem, Jesus deixa claro que não era só a sua enfermidade que ele queria curar. Ele queria curar mais coisa. Ele queria curar os afetos daquele leproso também. Ele recebe o toque do Criador. Não há nojo no toque de Jesus. Não há distância, não há frieza. Não é a cura pela cura. Há afeto, há amor, há compaixão. São pessoas assim puras que Jesus recebe. Foi a mesma condição que ele não recebeu. O termo aqui, profundamente compadecido, ele dá uma ideia no original de que os órgãos internos de Jesus se reviraram. É uma coisa profunda que Jesus sentiu quando olhou para aquele homem. É uma compaixão que leva à ação. Tão diferente das atitudes de compaixão que nós temos hoje. Jesus é diferente de você que trata o outro com arrogância. Jesus é diferente de você que olha por cima para aquele que tem uma condição social inferior à sua. Jesus é diferente de você que trata diferente aquele que trata a pessoa diferente por causa da cor da sua pele. Jesus é diferente a você que trata diferente aquele que tem menos cultura do que você. Ou até mesmo aquele que você acha que cometeu um pecado abominável demais. Jesus é diferente de você que acha que o outro é brega demais para se relacionar com você, que se veste mal, que o papo não é bom, que não é tão divertido, que não é tão falante. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Isso é parte do nosso ministério como igreja. Ajudar a aliviar os males que a queda provocou neste mundo. Sim, o grande alvo de Jesus, nós já falamos aqui, foi ir à cruz, pregar o Evangelho e ir à cruz. Mas durante essa trajetória, o que ele fez? Curou, expulsou demônios. E nem sempre as pessoas que receberam esses benefícios se convertiam. Então, por que nós queremos aliviar a dor das pessoas somente daquelas que se convertem? Somente daquelas que têm uma possibilidade de se converter? Isso é pragmatismo.
Porque nós simplesmente não aliviamos a dor enquanto pregamos o Evangelho, independente da reação das pessoas em aceitar ou não o Evangelho. Cadê os nossos homens chamados para o diaconato nessa igreja? Você não precisa ser ordenado diácono para agir como diácono. Cadê os homens chamados nessa igreja para fazer obras de misericórdia? Sim, eu sei que o nosso alvo é pregar o Evangelho, fazer discípulos, e nenhuma outra atividade da igreja pode substituir essa. E todas as demais estão subordinadas a ela. Mas enquanto fazemos isso, podemos aliviar a dor dos aflitos. Semana passada nós falamos da autoridade de Jesus Cristo. Sabe o que é legal nisso? Ele faz sem esforço. Não é o tipo de cura que nós vemos nas igrejas por aí, como algo completo, meio nebuloso, meio mais ou menos, a pessoa anda mancando. Não é esse tipo de cura que nós vemos. Jesus temporariamente deu essa autoridade semelhante aos seus apóstolos. Mas à medida que a igreja se constituiu e se fortaleceu, essa autoridade não se tornou mais necessária. Veja bem, eu não estou falando que Deus não cura mais hoje em dia. Eu estou falando que essa autoridade para curar não está mais sobre a igreja. Deus continua curando, devemos orar pela cura. Mas essa autoridade não paira mais sobre a igreja. E Ele não é obrigado a nos curar. Pode ser que a sua doença, ou a doença daquela pessoa que você tanto ame, não seja curada. Pode ser que aquela pessoa venha morrer da enfermidade. E isso não significa menos amor, mas apenas que é assim que Ele quer que sejam as coisas. O que mais Jesus fez? Vamos lá continuar aqui, versículo 42. No mesmo instante, ele lhes apareceu a lepra e ficou limpo. Então, fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. O que Jesus faz depois daquela cura maravilhosa? Ele pede discrição. Esse é o padrão de Deus. Deus nos salva, Deus nos cura e nos mostra como viver. Ele curou o leproso e ele fala o que o leproso deveria fazer. Ele diz ao leproso que ele deveria ir ao sacerdote, mostrar a sua cura, e ele, o sacerdote, daria legalidade a essa cura, reintroduzindo o leproso na vida social e eclesiástica. Que testemunho maravilhoso seria dado diante dos sacerdotes se o leproso tivesse feito isso. Mas ele não fez. Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aqui temos mais um princípio que devemos aprender nesta noite. Cristo nos liberta da lei do pecado para vivermos segundo a lei de Deus, não segundo queremos. Não é assustador você ver que depois de uma cura tão fantástica, tão maravilhosa, de algo assim inacreditável, a primeira atitude do leproso é desobedecer? Não é inacreditável isso, gente? Não é não, porque você faz a mesma coisa. Jesus te abençoa, Jesus cuida de você, te protege, te salva, te ama. Você é adotado e você vai lá e desobedece. O que o leproso tinha que fazer? Ele tinha que se mostrar ao sacerdote, mas não foi. Aí você pode dizer, mas também, pastor, ele estava muito alegre. O que ele mais queria era contar para todo mundo da sua alegria, mostrar para os familiares que estavam curados, mostrar para os amigos. Ah, pastor, isso é compreensível, não é? Afinal de contas, como ele estava alegre? Não há nada de compreensível aqui. Ele desobedeceu, e essa é a grande questão. A minha alegria não justifica a minha desobediência. Os meus sentimentos não justificam a minha desobediência. O meu entusiasmo não justifica a minha desobediência. Sabe qual é o resultado da desobediência do leproso? As multidões não deixam Jesus pregar. A empolgação do leproso impediu que outras pessoas ouvissem a pregação de Cristo. Olha que efeito danoso a desobediência dele provocou. Jesus não conseguia mais pregar, porque as pessoas se aglomeravam tanto em cima dele que ele não conseguia fazer
aquilo que ele disse, nós acabamos de ler, e para o qual o objetivo para o qual ele veio, para pregar o Evangelho. Jesus deixou de entrar em outras cidades e aliviar a dor de outras pessoas. E como somos bons em fazer o mesmo? Somos libertos por Cristo e desobedecemos. Quero dizer uma coisa para você. Para de se enganar. Para de achar que o que tem na sua cabeça é melhor do que o que Deus tem para você. Para de achar que você é mais sábio do que Cristo. Para de achar que as ordens de Deus são estranhas e tolas. Elas são sempre sábias. Temos alguns exemplos do nosso dia a dia. Às vezes nós nos perguntamos, por que eu vou ficar preocupado quando Deus quer que eu curto o meu lazer? Por que eu vou ficar preocupado em ter uma orientação bíblica a respeito da minha profissão? Por que saber que Deus diz para mim acerca de como vestir, de como comer, de ética trabalhista? Eu vou fazer do meu jeito, eu trabalho demais isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que pedir conselho. É muito trabalho saber o que Deus quer para a minha vida. Eu faço do meu jeito. E aí reside o nosso grande problema. O mundo de aflições tem mais aflições porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Porque nos negamos a tentar saber a orientação de Deus. Quando nos recusamos a fazer o que Deus nos manda, as aflições aumentam. O último princípio que nós vemos aqui, que é o grande problema do leproso, é o nosso grande problema. Jesus carrega aquilo que pesa sobre nós. Jesus curou muitas pessoas, mas não todas. Seu trabalho não era acabar com as doenças do mundo caído, e sim pregar o Evangelho e morrer na cruz. Se Jesus simplesmente quisesse curar as pessoas, todas as pessoas, ele curaria, ele tem poder para isso. Mas se ele fizesse apenas isso, seria apenas um cosmético em rugas, nas rugas do rosto de uma pessoa. Depois que você tira o cosmético, a maquiagem, as rugas estão lá. Pega a Xuxa, a Sandy, a Angelina Jolie, coloca numa parada de ônibus sem maquiagem para você ver. Você vai ver quem realmente elas são. Se Jesus apenas se preocupasse em curar, ele ia apenas fazer uma maquiagem na vida das pessoas. Mas Jesus quer muito mais do que isso. As curas de Jesus eram apenas um sinal do que viria. Como a gente consegue perceber isso nesse texto? Olhando para o Antigo Testamento. Levítico 14, capítulo 14, fala o que um leproso deveria fazer quando ele fosse curado da sua lepra. Ele deveria, que foi isso que Jesus disse que ele deveria fazer. Ele deveria ir ao sacerdote e mostrar-se que estava puro e fazer um sacrifício. Como era esse sacrifício? Ele pegava 2 pássaros e uma cumbuca. Ele matava um dos pássaros e colocava o sangue na cumbuca. Misturava o sangue com água corrente. Pegava o outro pássaro, mergulhava na cumbuca, no sangue com a água corrente daquele pássaro que morreu e soltava. A mistura do sangue com a água corrente respingava no leproso e então ele era declarado limpo. Era isso que ele deveria fazer. E essa lei apontava para Jesus. Ela mostrava como a purificação iria acontecer. Ela mostrava que era necessário derramamento de sangue e águas cristalinas, puras. O pássaro que voava coberto de sangue. A vida dele estava ligada à morte de um outro pássaro. A pureza estava ligada ao derramamento de sangue inocente. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Nós voamos em liberdade, porque o sangue dele está sobre nós. Você consegue imaginar o grito desse pássaro que morreu? Você consegue imaginar a dor, o sangue saindo de dentro dele, até que finalmente toda a vida iria sair daquele pássaro? Você consegue imaginar o cheiro daquilo? Isso não corta o seu coração? Imagina aí fazendo isso com o seu animal de estimação. Matando, tirando sangue, ele gritando,
o sangue saindo dele e lentamente ele morrendo. Dói o seu coração? Seus olhos se enchem de lágrimas? Aconteceu isso com Cristo. Por que você fica com os olhos cheios de lágrimas quando pensa no seu animal de estimação? Não enche os olhos de lágrimas quando pensa em Jesus Cristo. Tem algum problema, né? Isso não é nada se comparado com o fato que Jesus morreu na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Ele foi cortado, seu sangue derramado, ele foi morto. Isaías nos fala que ele foi esmagado, traspassado, moído. Há duas traduções antigas no latim que são bem interessantes o que eles falam a respeito dessa passagem de Isaías. Eles traduzem da seguinte maneira: que Deus, Pai, tratou o Filho como um leproso, como um impuro cerimonialmente. É mais ou menos assim. Jesus te tocou. Quando Ele te toca, Ele assume a sua lepra, para que você fique curado. E quando Ele te toca para você ser curado do seu pecado, do seu próprio coração, Ele se tornou cerimonialmente impuro, distante do Pai, para que você fosse considerado cerimonialmente puro, próximo do Pai. Ele foi considerado um leproso, para que nós pudéssemos ser libertados da nossa lepra espiritual. Ele foi excluído, rejeitado, para que nós pudéssemos ser curados. Ele experimentou impureza, para que nós experimentássemos a pureza. O ápice do Evangelho se dá quando Cristo se torna um pássaro que tem que morrer. Só assim podemos ser tocados e tratados como puros. Precisamos ser cobertos do sangue do pássaro que morreu, para sermos declarados puros. Sabe o que é interessante? Isso literalmente está acontecendo aqui. Quem não podia entrar na cidade no começo do texto? Jesus, ou o leproso. Quem não pode entrar na cidade ao final do texto? Jesus. Ele troca de lugar com o leproso. As multidões não deixavam mais ele entrar. E o texto fala que ele fica em lugares ermos, fora da cidade, no lugar do leproso. O leproso entra todo alegre, todo prosa na cidade, e Jesus não pode entrar na cidade. Há a troca. Ele é rejeitado, humilhado, excluído, esmagado, para que nós pudéssemos ser aceitos, exaltados, incluídos. Ele tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos beber o cálice da paz. Esse é o nosso Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, que não conhece esse Senhor, a conhecê-lo. Eu quero convidar você essa noite a amar esse Senhor. Eu quero convidar você a demonstrar o amor a esse Senhor através da obediência. Um dia, o Rei voltará. E todos os dias eu clamo para que Ele volte. E eu não vejo a hora de que isso aconteça. Mas, sinceramente, a minha sede não é pelo reino. A minha sede não é pela glória do reino. A minha sede não é pelo alívio do sofrimento. Não é pela doença, alívio da dor, da doença, das aflições. A minha sede é pelo Rei. Jesus. Maranata. Que Ele volte. Que Ele venha. Que possamos estar com Ele. Que Ele nos abençoe. Vamos orar.